Você ainda acha que economia circular é só fazer reciclagem? Então se prepara que vem uma norma que vai mudar tudo. Eu sou a professora Flávia Mendes, especialista em comunicar a sustentabilidade de uma forma clara, prática e sem enrolação. Seja bem-vindo, bem-vinda ao canal Comunique Sua Sustentabilidade. Aqui é o espaço onde a sustentabilidade deixa de ser algo difícil, complicado e começa a fazer sentido para você e para as empresas. Eu vou falar sobre as normas, é mais de uma norma, 59.000, que é a norma da economia circular. Essa norma que foi finalizada, foi concluída no final de 2024, está começando a ser implementada, a partir de agora, a partir do ano de 2025. Então, 2025 é o ano para a gente falar de economia circular. Essa norma veio para ajudar muito a temática da sustentabilidade e principalmente da economia circular. Lembrando que a ISO já tentou criar uma norma para sustentabilidade há muitos e muitos anos atrás, que é a norma, porque ainda existe, 26.000, que era a norma da sustentabilidade. Na verdade, essa norma se tornou apenas um guia de orientação, porque a sustentabilidade é tão complexa que eles não conseguiram fazer uma norma. E só para você entender, a ISO é uma organização mundial responsável por criar normas e regras para as empresas. E aí você vai me perguntar, Flávia, mas isso é importante? As empresas precisam dessas normas? É muito importante para elas, sim, porque não só a norma da economia circular, como tem norma de gestão de pessoas, de gestão ambiental, tem diversas normas a ISO. O que acontece? Essas normas ajudam as empresas a terem mais clientes, a terem melhores fornecedores, a terem investimentos financeiros, principalmente empresas de capital aberto. Então, as normas ISO são muito importantes para as empresas. Então, as empresas, sim, elas pagam para terem as normas ISO, não só de economia circular, para terem essas normas ISO para serem certificadas. Então, uma empresa pode falar assim, olha, eu sou certificada na norma 59.004, na norma 26.000, eu sou certificada, ou seja, eu tenho todos os requisitos para trabalhar com economia circular. Isso é um exemplo. Aqui eu vou focar na norma de economia circular, primeiro porque ela é recente, ela tem menos de um ano, nem chegou a completar um ano ainda, foi no final de 2024 que ela saiu, que ela foi publicada, e eu vou trazer um pouquinho dessa norma. Eu não tive acesso ainda a essas normas, não li todas essas normas, até porque para você ter acesso a essas normas, você vai ter que pagar. Mas já eu chego nesse ponto. Bom, a gente tem primeiramente a norma 59.004. Essa norma, ela determina os conceitos e os princípios da economia circular. O que isso significa? Dar nome aos bois. Ela começa a dizer isso é economia circular, isso não é economia circular. Pessoal, isso dentro da área de sustentabilidade é muito bom, porque senão todo mundo acaba falando que faz economia circular e na verdade não faz. A pessoa vai lá, faz uma coisinha de reciclagem e fala, estou fazendo economia circular. Isso não é verdade, tá? A economia circular é algo muito mais abrangente e eles trazem essa questão do pensamento sistêmico, de entender o todo, né? Isso é uma das questões da norma ISO 59.004. Ela traz esse conceito. Então, primeiro você tem que entender o conceito de economia circular para depois aplicar. Concorda? A ISO está certíssima em fazer isso. E agora também as empresas não podem falar qualquer coisa economia circular, porque quem é da área, quem trabalha com a área, sabe muito bem que qualquer ação de empresa, ela coloca o termo economia circular no meio, e isso não está correto. E a norma ISO já traz essa visão muito interessante. Já traz essa visão de que a gente precisa saber o que está falando. Isso é muito bom para nós, profissionais da área de comunicação e marketing. A gente tem a norma 59.010, né, que aqui já fala o processo traz, né, a conceituação, as estratégias da mudança dos negócios, da essência de negócios de economias lineares, que é o que a gente conhece, é onde a gente está vivendo atualmente, né, no modelo capitalista, para o modelo de de economias lineares para economias circulares. Então, é estruturar o seu negócio de sair de uma economia circular
linear para mudar para uma economia circular. É muito interessante. Então, você começa na 59.004 pensando nos conceitos, no que é economia circular, e depois você vai fazer a transição do seu negócio de economia linear para a economia circular, que é 59.010. Aí a gente tem a 59.020, que aí depois que você fez a transição de economia linear para circular, você tem como fazer essa mensuração das suas ações de economia circular. É a norma dos indicadores, da mensuração e a avaliação dos resultados de práticas de economia circular. Muito interessante e muito importante também. Eu acredito que no Brasil, neste momento, a maioria das empresas que vai se adequar às normas ISO 59.000 vai estar na primeira norma 59.004, vou até voltar aqui, na primeira norma 59.004 e na norma 59.010. Acredito que poucas empresas vão conseguir aplicar a norma 59.020, porque poucas realmente fizeram essa transição da economia linear para a economia circular. E qual é o custo dessas normas? Bom, para você, se você quiser ter acesso a essa norma sem ter a certificação ainda, você tem que pagar um preço de 199 francos suíços, o que dá em reais brasileiros cerca de R$ 1.300 por cada um dos PDFs. São 5 normas, né, ao total, e cada uma delas custa R$ 1.300 só para você ter o documento. Aí você tem que pagar também para ter a certificação. Porque o que acontece? A ISO disponibiliza esse documento, você vai olhar o documento, vai estudar, vai praticar isso na sua empresa e depois você vai pedir para a ISO vir fazer uma auditoria, uma vistoria para dar a certificação para a sua empresa. Então, é um valor muito alto, então não é fácil ter acesso às normas ISO, mas elas ajudam principalmente as grandes empresas a fazerem essa transição e começarem a colocar de uma forma prática e com resultado bem produtiva a economia circular. Então, a norma ISO vem aí para organizar o que estava desorganizado, o que antes era só um conceito, a gente debatia muito, falava, mas ninguém entrava em consenso. Hoje é um conceito definido pela ISO e as empresas vão ter que seguir isso. Então, e a parte mais legal, né? O que isso tem a ver com o Comunique Sua Sustentabilidade? Bom, tem tudo a ver. Porque as normas da ISO, principalmente a norma 59.004, ela orienta para que as empresas comuniquem a sua economia circular, as suas práticas de economia circular. É para falar de todo o processo de implementação, incluindo esse ponto aqui, as incertezas. Olha só, é para falar também o que não está tão certo, o que está dando errado, o que foi melhorado. Gente, é a primeira vez que uma organização orienta empresas a falarem sobre o processo, sobre os erros e acertos. Olha só que interessante, porque geralmente o que você vai encontrar de comunicação de sustentabilidade para sustentabilidade é falando que está tudo muito bem, que não tem nenhum problema e que o processo foi maravilhoso. Mas isso não é verdade. As empresas estão ainda patinando muito na questão da sustentabilidade, da economia circular. Então, a norma que fala, olha, é importante que você fale os seus erros também, é importante que você fale suas incertezas, é muito interessante. Já começa a desmistificar a ideia que quando a gente se torna sustentável, né, uma empresa se torna sustentável, ela se torna perfeita, o que não é verdade. É todo um processo e às vezes um processo bem árduo, bem duro, bem difícil também. Isso é a parte mais legal. E para profissionais de comunicação, isso é essencial, a comunicação para a sustentabilidade, que eu sempre defendo aqui no canal. Se você escutar o podcast Comunique Sua Sustentabilidade, você vai ver que eu sempre defendo que a gente precisa ter essa comunicação transparente e falar dos processos, e falar, olha, eu não alcancei essa meta ainda, mas eu estou fazendo isso para alcançar essa meta. Isso sim é a comunicação da sustentabilidade, isso sim é comunicar a sua sustentabilidade. Então, essas normas, normas ISO 59.000, elas são essenciais para profissionais da área de comunicação e marketing. E para fechar, eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que você está vendo de economia circular por aí? Qual é o exemplo mais interessante que você já viu de economia circular aqui no Brasil, que está próximo de você? Me conta aqui nos comentários. Se você gostou deste episódio, curta,
compartilhe, que eu sempre vou trazer mais informações para descomplicar a sustentabilidade. Até o próximo!